A aula de hoje vai ser o seguinte: como é que a gente decalca pelo celular, certo? Aqui eu estou com o meu aparelho de celular e aí eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer o decalque direto dele. Como é que vai ser isso? Eu vou vir com a folha em cima dela, coloco o meu brilho no máximo, certo? E aí consigo fazer o seguinte: consigo colocar a folha e usar ela como mesa de luz. Até aí tudo certo. Porém, quando eu mexo, ela mexe junto o tamanho. Então isso eu posso me perder. O que eu vou fazer? Eu vou vir, seleciono o tamanho que eu quero, né? Pode ser assim. E aí eu faço o quê? Eu tiro um print da tela para um lado, reta, né? Na base dela aqui, arrasto ela para o lado e tiro outro print. Pronto, tá feito. Tendo isso, eu faço o seguinte: eu vou na pasta dos prints e vou ter a minha rosa lá. Se por um acaso eu encostar enquanto faço, é simples, eu dou 2 cliques e ela volta ao tamanho original, beleza? Acredito que todo telefone seja assim. Se você for usar um notebook, um computador, na tela da televisão, é o mesmo princípio. Porém aqui eu posso segurar ela com a mão. E na tela do notebook eu tenho a opção de colar ela com uma fita crepe ou alguma coisa para que ela fique mais firme. E aí vamos lá, clico com o dedo, né, para manter a folha presa, e com a própria caneta eu já consigo vir marcando toda a parte dela. Lembrando que com uma linha um pouco mais fina, a mão um pouco mais leve, e por aí eu consigo ir marcando ela. Isso é uma mesa de luz, é o mesmo princípio da mesa de luz. E é isso aí, galera. Agora é só decalcar ela usando esse princípio e você tem uma mesa de luz na sua mão. Olha, quando você coloca a caneta, ela automaticamente já pesa o papel. E aí você consegue vir moldando ela. E aí é só seguir aonde você está vendo. Dica muito importante: quanto mais escuro tiver o ambiente que você está, melhor você vai conseguir enxergar, certo? Porque quando você coloca uma folha por cima, ela acaba embaçando um pouco. Então assim, o ambiente que você está, deixa ele bem escuro, viu? Que aí você vai conseguir ter uma visualização melhor do seu desenho. É isso aí, decalquei minha rosa e aí a borda dela eu coloquei ela um pouco mais escura, né, para que eu consiga identificar, e a parte de dentro ela já ficou um pouco mais clara. Então, assim, é exatamente isso. A parte de dentro, em alguns pontos, ela vai realmente ficar um pouco mais clara. Assim, olhando de inicial, a gente não consegue identificar tão bem, mas depois de pronto o desenho, ela já vai ter outra perspectiva. Então, galera, vamos falar um pouco dos programas que eu uso, e um deles é o Snip City. Ele é um programa muito completo, dá para você fazer muita coisa e você tem a opção de moldar as imagens que você quer desenhar. Então vamos lá, se eu vou desenhar essa imagem, normalmente uma imagem colorida, ela tem uma certa dificuldade para a gente identificar aonde fica luz e sombra, né? Aonde ficam as coisas, as tonalidades que a gente pode usar. Então vamos lá. Primeiras opções. Ele já tem alguns filtros pré-selecionados e tem alguns preto e branco. Então, só de colocar no preto e branco é esse aqui, Fine Art. Daqui eu já consigo ter uma noção melhor da onde está a luz e a sombra, né? Então assim, a boca, vocês veem que no nariz também você já consegue ter um pouco mais de contorno, o chapéu dela, né? O cabelo, enfim. Quando você clica, ele volta à cor original. Então daqui você consegue comparar também. Ó. Você vê que na boca dela, quando eu faço com a pinça com 2 dedos, eu consigo aproximar, né? Sem precisar de encostar e ela mudar. Então vamos lá. Com a boca dela, você já consegue ter uma noção. Olha, no vermelho, olha só como é que os tons se misturam.
e no preto e branco você já consegue identificar melhor. Isso aqui já é uma questão que ajuda bastante. E aí, vamos supor que você não queira colocar esse filtro, né? Colocou no atual, ok. Nós vamos em ferramentas. Nas ferramentas, você tem 1 milhão de opções que você pode usar. Uma delas que eu mais uso seria o que? O ajustar imagem. E aí eu arrasto ela toda para cá e no calor eu já consigo aumentar e diminuir um pouco das sombras, certo? É só uma opção. Se a gente vai nas sombras, a gente já consegue diminuir ou aumentar para conseguir ver melhor. Então repara que no cabelo dela você tem uma ideia de como ele está. Você está achando ele muito embolado, você tira um pouco das sombras dele e ele se torna mais evidente. Entende? Então também é uma das coisas que ajuda. Ou você diminui. Tá vendo? Às vezes a imagem vem muito escura e aí você aumenta um pouco, você consegue identificar a posição do cabelo, para que lado que ele vai. Então isso é uma coisa que ajuda demais. Aí vamos lá, realce, atmosfera, eu normalmente não uso. Então vamos para a saturação. A saturação ela é o quê? Ela é isso aqui, ó, a cor do desenho, né? Então, para transformar para o preto e branco, você pode vir na saturação e diminuir ele. Daí você já consegue também, né, o mesmo efeito do preto e branco. Contraste normalmente eu não uso e no brilho eu tenho essa opção também. Olha, eu posso aumentar ou diminuir. Aí vai de cada um, como cada um vai visualizar melhor, certo? Lembrando que, olha só, no final, aqui no Aparências, a gente teria essa mesma opção no Fine Art. Olha lá, não mudou quase nada, tá vendo? Porém, o Fine Art, ele ressaltou um pouco mais, né, de alguns detalhes dela. Então a gente pode fazer dessa maneira no ajustar imagem, né, quem achar melhor, e também no Aparências você pode ir direto no Fine Art, que ele já vai te dar, né, talvez exatamente o que você precisa. E é isso aí. Outro programa muito bom que eu uso é esse aqui, ó, o Drawing Grid Maker. Vamos lá dar uma olhada como é que ele funciona. Ele é o seguinte, eu venho aqui em cima na primeira opção e coloco para adicionar imagens. Adiciono uma imagem. Como é que funciona isso aqui? Isso aqui é uma das maneiras de fazer um decalque, né? Uma das maneiras de fazer um decalque. Como? Se você quadricula, que nem está aqui, e faz esses mesmos, na verdade aqui estão retângulos, né? E faz esses mesmos retângulos numa folha, você começa a olhar o que tem exatamente dentro do retângulo e começa a reproduzir na outra folha. Então, olha, repara que a ponta da sobrancelha dela sai um pouco daqui. Então, na folha, eu vou colocar um ponto da sobrancelha dela para fora e o resto para dentro, perto dessa borda. Só que no retângulo aqui, às vezes fica muito espaçado. Então, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, olha, nessa primeira opção deitada e posso colocar a quantidade que eu quero de quadrados. Tá vendo? Então vamos supor, se eu fiz 14 quadrados na horizontal e 10 quadrados na vertical, eu posso fazer o quê? Eu vou aqui na horizontal, coloco 10, né? E vou aqui na horizontal, na vertical, e coloco 14. E aí ele vai me dar dessa forma. Só que eu queria enquadrar isso daqui. Eu venho no BW, não, desculpa, no SQ e enquadro. Então vamos lá. Ó. Como é que ficou esse enquadramento? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele ficou com 10 na vertical e 1, 2, 3, 4, 5, 6 na horizontal. Também é uma maneira mais fácil, né? Você tem a opção de fazer na folha a quantidade que você quer e tem a opção de fazer no programa. Mais um exemplo. Quando você clica no SQ,
você tem a opção de deixar tudo já quadriculado. Porém, eu queria fazer mais quadrados ainda, para que eu consiga identificar melhor, certo? Isso aqui, olha, o olho dela está dentro de um quadrado e a pontinha dele sai desse quadrado. Então, basicamente, todo o olho ele vai estar concentrado dentro de um quadrado. Poxa, eu queria que ficasse mais explicado, assim, mais fácil de entender. Beleza. Ao invés de 10, então, eu posso colocar 15 quadrados. E olha lá o que ele me faz. Olha, o olho dela que só tinha em um quadrado, ele foi para 5, né? Vamos contar com a sobrancelha. Ele já foi para 5 quadrados. Então eu sei que o meio do olho ele vai ficar no meio dessa linha, entende? Aí essa linha ela tá muito larga, beleza? Eu venho aqui nesse amarelinho e coloco 1 e ela fica mais fina. Então eu consigo identificar melhor. Olha só, a bolinha do olho passa em cima da linha. Então uma ponta do olho ele está entre dois quadrados e a outra ponta ele passa um pouquinho de mais 2 quadrados, entende? Eu quero deixar ele mais ainda, não tem problema. Eu boto para 20, né? Ou 18, desculpa. Entendeu? Aí vai ser de cada um. Eu coloco para 20. Olha lá. Ele me dá mais opções ainda. Então, é mais ou menos isso. Então, o que a gente viu? A gente colocou mais quadrados, diminuiu a espessura da linha, né? Para que ele possa ficar melhor da gente identificar. Isso é nesse SQ. Se eu tirar ele, eu posso controlar quantos eu vou querer. Olha, se eu colocar, por exemplo, 10 e na vertical 10. Olha como é que ele fica. Só que às vezes ele não bate o quadrado, né? Ele fica retangular, certo? E aí a gente já, né? Aí já vai de cada um, como cada um prefere. Porém, clicou no SQ, ele enquadra tudo. E aí você vai moldando o tanto que você vai querer. Beleza? No BW, ele já te deixa até no preto e branco, se você, né, preferir dessa forma. Porém, o BW ele já vai fazer um filtro do próprio programa, né? Ele não vai te dar alguma coisa tão específica quanto o Snip City, né? No DI, você tem uma segunda opção muito boa também, que ele vai formar o X dentro, ele vai formar triângulos. Então, olha só, você vai ter um triângulo além do quadrado. Então, além do quadrado que já se tem, o triângulo ele vai passar em alguns pedaços. Então, você estava olhando pelo quadrado, agora você também pode olhar pelo triângulo dentro desse quadrado. Olha só, exatamente o pedaço que você vai ter que copiar. Entende? O LA ele te deixa mais completo ainda, caso você vá fazer alguma coisa e tenha medo de se perder. Você coloca esse A0, A1, A2 na folha, bem de leve no lápis, e ele já vai te dar aonde exatamente você está. E é isso aí.